E aí, rapaziada, bom dia. Mais uma vez aqui, Fio, né? Trazendo aquele assunto que a gente mais gosta, que é geografia, e trazendo algumas questões da UERJ aí pra gente continuar nos nossos trabalhos, né? Pra gente, mesmo em meio aí todo esse problema de coronavírus, essas paradas aí, a gente não parar de trabalhar, né? E aí, vamos lá, né? Não vamos perder muito tempo com as coisas, não. Vamos começar o que a gente gosta de fazer. E aí, questões da UERJ, a gente continua algumas questões que na última aula a gente não conseguiu resolver. E aí a gente vai mudando um pouco os assuntos, né? Na última aula a gente falou muito sobre espaço mundial, globalização, essas paradas todas. Agora a gente vai falar algumas coisas mais relacionadas à questão urbana e questão agrária, tanto do Brasil como de outros países do mundo, e também falar um pouquinho sobre energias, né? E aí, primeira questão a gente tem aqui, né? Região metropolitana do Rio de Janeiro, percentual de pessoas que trabalham ou estudam em outros municípios em 2005. E aí esse gráfico aqui mostra pra gente a quantidade de pessoas, né, o percentual de pessoas de cada um dos municípios que saem do seu município e vão estudar ou trabalhar em outros municípios. E aí a gente vai ter Nilópolis 20%, Belford Roxo 19%, alô pessoal de Belford Roxo aí, um abraço sempre. São Gonçalo 16%, Nova Iguaçu 14% e por aí vai, né? Por aí vai. Rio de Janeiro 0,6%, que mostra que tem pessoas que também saem do Rio de Janeiro para ir trabalhar em outras áreas. E aí a gente vem com um textinho que não vai fazer muita diferença, inclusive. A dinâmica interna de uma região metropolitana é extremamente complexa, dada a variedade das interações que se estabelecem entre os aglomerados que a compõem. E aí a gente vem para a questão em si. Na tabela anterior, né, evidencia-se o tipo de interação denominado de A. Repulsão urbana, B. Migração de retorno, ou C. Movimento pendular e D. Fluxo de transhumância. Meu Deus do céu, esquecendo aqui a letra D. Nesse caso aqui, em específico, a gente está falando sobre o caso da letra C, que é o movimento pendular. O que é o movimento pendular? Já viu aqueles relógios antigões que a gente vê muito em filmes que se passam na Europa ou que se passam no século XVIII, XVII? Aqueles relógios de pêndulo, né, que vai de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, a ideia de movimento pendular é basicamente nisso, baseada no pêndulo, que vai de um lado e depois volta para o outro. E aí esse movimento é exatamente o movimento que as populações fazem. Por exemplo, você que, se Deus quiser, ano que vem, e passando essa parada aí de coronavírus também, vai estar na UERJ, e mais mora em Nova Iguaçu, mora em Belford Roxo, você vai sair do seu município de origem todos os dias para ir estudar na capital e voltar para casa. E aí você vai e volta, vai e volta. Talvez o seu pai, seu tio, sua mãe, seu irmão já tenham esse esquema, né? Acorda todo dia 5 horas da manhã, já perilotado, Rio de Janeiro. 6 horas da tarde, terminou o trabalho, já perilotado, volta para casa. Esse movimento de ida e volta a gente chama de movimento pendular, beleza? E aí, qual é outra coisa que a gente precisa pensar aqui? É que dentro desse conceito de movimento pendular, a gente tem um conceito que é quase um conceito irmão, que é o conceito de cidade dormitório. Né? O que é cidade dormitório? São aquelas cidades onde as pessoas elas voltam exclusivamente para passar o fim do seu dia, dormir, e no outro dia acordam e voltam a trabalhar em outra cidade, em outro município. Normalmente um município central. A Baixada Fluminense ela vem tendo ultimamente uma mudança nesse conceito, porque ela historicamente é entendida como cidade dormitória. Só que cidades como Nova Iguaçu, Caxias, a própria cidade de Nilópolis, Queimados, elas têm dentro das suas cidades dinâmicas internas de desenvolvimento que fazem com que essas cidades cada vez mais se tornem menos dependentes da capital. Então, Nova Iguaçu, por exemplo, é uma cidade que consegue atrair fluxo de trabalhadores
mesmo estando dentro da Baixada Fluminense. O que na cabeça de muitas pessoas que pensam essa área da geografia não é possível. Então o conceito de cidade dormitório, se ele aparecer em alguma prova, em algum exame para você, você até pode responder o que significa conceitualmente isso. Mas não pode deixar de ter na sua cabeça que esse conceito ele vai cair em desuso em algum momento. Ele vem caminhando para esse desuso, né? Então é importante a gente lembrar disso também. E aí a gente tem uma próxima questão, né? Terceiro do plural, Engenheiros do Havaí. Eu vou confessar para vocês que não é minha parada é mais um rap, vocês sabem disso. Mas aí eu vou ler aqui pra gente, né? Corrida para vender cigarro, cigarro para vender remédio, remédio para curar a tosse, tossir, cuspir e jogar para fora. Corrida para vender os carros, pneu, cerveja e gasolina, cabeça para usar o boné e professar a fé de quem patrocina. Querem te matar a sede, eles querem te sedar, eles querem te vender, eles querem te comprar. Pô, aí, bravo, gostei. E aí, eu não sei, cara, eu acho que eu nunca ouvi muito de Engenheiros do Havaí. E aí vem a questão depois, né? Os diferentes modelos produtivos de cada momento do sistema capitalista sempre foram resultado da busca por caminhos para manter o crescimento da produção e do consumo. A crítica ao sistema econômico presente na letra da canção está relacionada à seguinte estratégia própria do atual modelo produtivo toyotista. Letra A, aceleração do ciclo de renovação dos produtos. Letra B, imposição do tempo de realização das tarefas fabris. Letra C, restrição do crédito rápido para o consumo de mercadorias. Ou letra D, padronização da produção dos bens industriais de alta tecnologia. Vamos lá, né? Nesse caso, nessa questão específica, a nossa opção correta vai ser a letra A, que é a aceleração do ciclo de renovação dos produtos. Vamos lá. Show corona, vai embora. E aí, o que a gente tem que lembrar sobre o modelo de produção toyotista em relação com essa questão que a gente está falando? A gente tem que lembrar que no modelo de produção toyotista, uma das principais características que a gente vai ter é um modelo chamado just in time. O que é o just in time? Tudo, desde a produção, a entrega de produtos, ao consumo, tudo é praticado de uma forma em cadeia. Ou seja, um produto é feito no tempo certo para a entrega e a entrega é feita no tempo certo para a venda e a venda é feita no tempo certo para o consumo. Ou seja, tudo tem caminhado num certo tipo de ordem, num certo tipo de estágios desse processo da produção. Então, junto com esse processo de produção, entrega, consumo, a gente tem um outro processo que é o processo de geração de dependências. Não dependência tipo dependência química, essas coisas de vício, mas a criação de novos desejos, a criação de novas coisas que possam ser passíveis de serem consumidas. Por exemplo, e aí dentro desse processo a gente tem a resposta da nossa letra A. Aceleração do ciclo de renovação dos produtos. Pensa, por exemplo, lançaram aí um tempinho atrás esse telefone aí, ó. Eu sei que vocês gostam desse telefone. E aí mas aí tipo, todo ano lança o mesmo desse telefone, um negocinho, uma câmerazinha, a cor da maçã, ou sei lá, o megapixel da câmera, beleza. Só que aí, por exemplo, se você for parar para pensar, a maioria das pessoas que compram um iPhone, ela não tá ligando muito para isso. A maioria das pessoas que tem iPhone não sabe nem o poder de processamento que o chip que tem lá no telefone tem. E é bom, é alto, ninguém tá falando mal de iPhone, né? Mas, vocês têm que parar para pensar que o sistema ele lucra em cima disso. Todo ano ele cria um novo iPhone e cria para você um sentimento de desejo, cria em você um sentimento de uma nova necessidade, e aí daqui a pouco, quando você vê, você está falando por aí, preciso comprar um iPhone 11,
eu preciso comprar o Apple Watch Série 4, eu preciso comprar, sei lá, qualquer coisa, a mamadeira da Apple. Então, tipo, essa aceleração, esse ciclo enorme de renovação de produtos, ele hoje é a base do sistema capitalista para incentivar o consumo, para ampliar as possibilidades de consumo e para movimentar as produções. Então, a música que a gente viu no slide anterior, né, ela é uma cadeia. Olha lá, corrida é feita para vender cigarro, o cigarro é feito para vender remédio, o remédio é feito para curar a tosse, e a corrida é feita para vender os carros, e aí o carro é feito para vender pneu, cerveja e gasolina. Então, tudo está em cadeia. A criação de novas necessidades ela está em cadeia. E esse ciclo, cada vez, ele é mais acelerado. Você compra o iPhone, mas aí precisa comprar a capinha, e aí você precisa comprar um power bank, porque a bateria do iPhone é horrorosa, e aí depois você tem que comprar um Apple Watch e tem que comprar um iPad, ou seja, você vai... e os produtos vão sendo lançados e você vai atrás desse produto e logo... Quando você vê, você está consumindo tudo sem pensar nas coisas que você faz. Você está servindo a um sistema capitalista sem pensar nas coisas que você faz. E, eu acho que eu me empolguei, me perdão, né, gente? Perdão, vocês sabem como é que é a minha vida. Então, nesse caso, a estratégia do modelo atual produtivo toyotista é a aceleração do ciclo de renovação dos produtos. Ok. Então, vamos lá. Textão, hein? Vamos lá. Volks na Amazônia. Em 1973, o Wolfgang Sauer foi chamado para conversar com os executivos alemães da Volkswagen na sede alemã da empresa, que é em Nuremberg, eu acho. Voltou como chefe da maior fábrica de automóveis em funcionamento do Hemisfério Sul, instalada em São Paulo. No mesmo ano, quando foi a Brasília conversar com o ministro do Interior, Rangel Reis, este lhe disse que o governo federal queria mudar a diretriz da ocupação da Amazônia. Desde o início da construção da Transamazônica, 3 anos antes, a ênfase era na colonização. Essa diretriz de objetivos sociais não atendia mais à prioridade definida pelo terceiro governo militar desde o golpe de Estado de 1964, que era tornar a Amazônia uma fonte de divisas para o país. E aí vem a questão, né? O texto da reportagem faz referência a duas fases distintas da política territorial na Amazônia durante o regime militar. Os dois exemplos dessa política de ocupação para o período 64-73 e depois para o período de 73-85, respectivamente, foram a implantação de, letra A, polos de turismo e lazer, extensas redes ferroviárias interregionais, letra B, centros comerciais fronteiriços, imensas áreas de monocultura de soja, letra C, distritos industriais exportadores e numerosas áreas de produção de borracha, ou letra D, assentamentos de agricultura familiar e grandes projetos de grupos empresariais. Cara, esse é aquele tipo de questão que é muito complicado, porque tudo que está aqui dentro faz sentido. Tirando a parte da rede ferroviária, o resto tudo faz sentido. A ideia da produção de borracha, a ideia da monocultura de soja, a ideia do distrito industrial exportador, tudo faz sentido, né? Quando a gente vai falar de Amazônia. Só que pra gente, nesse caso, a resposta vai ser letra D. Assentamentos de agricultura familiar em 64, 73 e grandes projetos de grupos empresariais 73, 85. Só explicando aqui algumas coisas que vão embolar. Quando a gente fala sobre a questão da produção de borracha, tá certo, né? Quando a gente fala nessa questão que é apresentada na opção C, produção de borracha na Amazônia, tá certo. Distrito industrial exportador na Amazônia, também tá certo. E aí, temos duas opções corretas.
Mas aí qual é o grande negócio? A gente tem que se ligar no período de tempo. Aqui a gente está falando de um período de 64 a 85. A ideia da gente ter uma produção de borracha nessas áreas, ela é quase que um pouco anterior a esse período. Ela vai começar aí nos anos 50, mais ou menos. A ideia do distrito industrial exportador, ele vai ter o seu principal desenvolvimento nos anos 90. Então, por mais que sejam características da Amazônia, são características que descrevem um tempo, né, um período histórico diferente. A ideia da monocultura de soja na Amazônia, pô, isso é mais recente ainda, isso aí vai ser mais explorado nos anos 2000. A ideia da rede ferroviária realmente não tem nada a ver, porque o Brasil ele nunca desenvolveu plenamente a ideia da sua rede ferroviária, né? Durante o período do regime militar, ainda teve ali alguma tentativa, mas nunca desenvolveu, né? O país que é conhecido por essa rede ferroviária vai ser os Estados Unidos e alguns países da Europa que vão fazer essa integração ferroviária muito bem. Mas aí, por que a nossa resposta é a letra D? Assentamento de agricultura familiar, grandes projetos de grupos empresariais. Vamos lá, primeiro momento que a gente está falando, 64, 73, é o iniciozinho do regime militar no Brasil. E uma das principais ideias nesse período do regime era afastar os inimigos da pátria. Caraca, essa história é muito boa. Meu Deus do céu, fico nervoso de lembrar. E aí o que estava acontecendo? No Brasil, no período aí dos anos 50, 60, a gente estava começando, né, até um pouquinho antes da ditadura começar, né, a gente estava começando o desenvolvimento de um movimento sindicalista com ideias que vinham muito inspiradas pelos movimentos anarquistas na Espanha, inspirado nos movimentos anarquistas e comunistas, tanto na Itália quanto em outros lugares da Europa. Então, e como a gente teve a chegada de bastante imigrantes dessas áreas, principalmente motivados pelo período de guerras, esses caras chegam no Brasil com essas ideias. Comunismo, anarquismo, anarcossindicalismo, a militância pelos direitos das populações camponesas, a via campesina, ela vai se desenvolver no Brasil nesse período. E a gente tinha vários problemas sociais no Brasil, principalmente na questão camponesa. E aí os camponeses com essas ideias aí, esses pensamentos comunistas chegando, a ditadura pensa o seguinte, pô, comunismo não é uma coisa muito, muito bem-vinda durante esse período da nossa história. Quase que eu morri aqui agora, né? Então o que a gente faz? A gente pega esses caras, né, esses camponeses e fala, qual é a briga de vocês? Vocês querem terra? Então toma terra lá na Amazônia, meu irmão. E aí o que os governos militares fazem com essa estratégia? Primeiro, eles cessam o pedido pela reforma agrária, né? Porque ganhou terra na cabeça desses governos militares. Se você ganhou terra, a reforma agrária está feita. E, ao mesmo tempo, ele afasta os caras que trazem esse conteúdo ideológico que poderia inflamar o povo contra o governo. Então, essa ideia dos assentamentos de agricultura familiar na Amazônia surge exatamente dessa necessidade de fazer reforma agrária e de afastar pessoas que tinham pensamentos contrários aos do governo. Já o modelo de grandes projetos de grupos empresariais, que aí a gente tem no período de 73 a 85, ele já está envolvido dentro da ideia do milagre econômico brasileiro, né? Então, o que vai ser essa política? É uma política de investimentos fortíssimos do governo para poder fazer com que a economia nesse período ela decolasse de uma forma extraordinária. Então, qual a melhor forma de você desenvolver um país no seu setor econômico de uma maneira rápida? Industrialização, né? Governos mais para frente aí, no primeiro mandato Lula, primeiro mandato Dilma, eles vão investir em outras propostas, principalmente Dilma, né? Vai investir na ideia do empreendedorismo, na responsabilidade social, nessas coisas todas.
mas o modelo militar, na época, foi investir em indústria. E aí, a melhor maneira de se investir em indústria é fazendo essas alianças com grandes grupos empresariais e aproveitando essa nova fronteira do Brasil, que era ainda tão pouco utilizada, que era a Amazônia. Então, nessa questão, nossa resposta vai ser letra D. Assentamentos de agricultura familiar e grandes projetos de grupos empresariais. E aí a gente tem mais uma questãozinha aqui sobre a Amazônia. Essa daqui também ainda do período militar. Adaptado da Veja, né? Revista Veja era Veja e Leia, agora é só Veja. É porque tiraram a palavra, é só figura. Mentira. Aí beleza. E aí a gente tem esse comercial, né? Chega de lendas, vamos faturar. E aí se você for ver o recortezinho que a gente tem aqui no entorno dessa área, e ela ficou mais, que legal. A gente vai ter exatamente as áreas onde a gente tem floresta amazônica, que hoje a gente vai conhecer como Amazônia Legal até. Né? Vai pegar ali um pouquinho do norte do Mato Grosso, vai pegar o estado do Tocantins. Não dá para ver isso tudo, mas tá tudo aqui na minha cabeça. E aí a outra parte dessa questão é um texto, né? E aí já é de janeiro de 2011. E é importante você ver a temporalidade de cada um dos textos. A primeira imagem é dos anos 70, a segunda é de 2011. O Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil é uma iniciativa do governo através do Ministério do Meio Ambiente em parceria com a comunidade internacional. Tem como finalidade o desenvolvimento de estratégias inovadoras para promover simultaneamente a proteção e o uso da floresta amazônica e da Mata Atlântica, associadas a melhorias na qualidade de vida das populações locais. Um dos objetivos do programa é demonstrar a viabilidade da harmonização dos objetivos ambientais e econômicos nas florestas tropicais. Que bonitinho, achei legal. Né? Mas aí, errou, caramba, passou muito rápido. E aí a gente vai para a nossa questão. A comparação entre a imagem e o texto acima, anteriormente visto, indica uma mudança na gestão do espaço amazônico. A concepção que movia o governo brasileiro em relação à Amazônia na década de 70 e a que serve de base para as ações propostas pelo atual Ministério do Meio Ambiente estão respectivamente apresentadas em letra A, território estratégico, preservação dos ambientes rurais. Letra B, região problema e hoje desenvolvimento ecológico equilibrado. Letra C, espaço da vida selvagem, proteção integral do ambiente. Letra D, fronteira de recursos e crescimento econômico sustentável. Na nossa opção que a gente tem por gabarito, por resposta certa, a gente escolhe a letra D. O governo, durante os anos 70, enxerga a Amazônia como uma fronteira de recursos. E agora, nos anos 2000, né, 2011, incluso nesse pacote aí, vai ver como uma área de crescimento econômico sustentável. Vamos lá. Pensa no seguinte. Algumas dessas segundas opções elas podem até ser vistas de forma até a confundir a gente, como por exemplo na letra B e letra C, desenvolvimento ecológico equilibrado e proteção integral do meio ambiente. Duas coisas que estão erradas aqui. Nenhum governo hoje tem políticas de proteção integral assim extremamente completa do meio ambiente. Hoje, a principal ideia dos governos é a ideia do desenvolvimento sustentável. O que é isso? É você conseguir explorar os recursos que a natureza nos dá, né, sem que seja destruído o meio ambiente de forma irreversível por causa dessa exploração desses recursos. Então, a ideia de proteção integral do ambiente de uma forma ampla, ela meio que não vai ser usada. A gente até tem algumas áreas de proteção ambiental restrita, mas isso não significa que todas as áreas que a gente tem sejam de proteção integral.
A ideia do desenvolvimento ecológico também é uma ideia que não vai colar muito. A ideia certa é desenvolvimento sustentável. Show? E aí, só explicando mais uma ideia, quando a gente chama a Amazônia de fronteira de recursos, a gente está lembrando também de um outro conceito chamado fronteira agrícola. Né? O que é fronteira agrícola? Vai ser o limite máximo em que a produção da agricultura e da pecuária no Brasil, das atividades agrícolas de maneira geral, elas vão chegar. Nesse caso, a Amazônia, até hoje, é uma fronteira de recursos para o Brasil. Por quê? Porque é um território que ainda não foi plenamente explorado. E eu torço de coração para que não seja plenamente explorado, senão a gente vai acabar perdendo a floresta amazônica. Né? E aí, essa ideia de fronteira de recursos vem movendo o governo brasileiro durante o período da ditadura, e a Amazônia vai ter um olhar muito... o governo vai ter um olhar muito estratégico, muito especial para a Amazônia durante esse período, no que se refere à questão de desenvolvimento econômico. Show? Mudar um pouquinho aí o disco, falando muito de Amazônia. E aí a gente agora fala sobre questão de produções de energia, né? E aí na primeira imagem a gente vai ter ali a questão da produção eólica. Só explicando, quanto maior o círculozinho que a gente tem ali na imagem, maior vai ser a produção de megawatts de energia a partir de fontes eólicas. Então, se você olhar ali, a gente tem com uma produção num número interessante. A gente tem Estados Unidos produzindo muito, a Espanha produzindo muito, Holanda, Alemanha, Itália, e ainda podemos destacar países como o Japão, a China e a Índia, nessa questão da produção eólica. Agora, aqui na questão da produção fotovoltaica, né, a produção de energia solar, a gente pode destacar a Alemanha e o Japão, principalmente como países que têm uma produção considerável dessas energias. E aí a gente vai ter a questão, né? A ampliação do uso de fontes de energias renováveis e não poluentes apresenta uma das principais esperanças para a redução dos impactos ambientais sobre o planeta. Considerando os gráficos, a distribuição espacial da produção instalada das energias eólica e fotovoltaica é explicada, sobretudo, pela seguinte característica dos países que mais as utilizam. Letra A, matriz elétrica limpa. Letra B, perfil climático favorável. Letra C, densidade demográfica reduzida. Ou letra D, desenvolvimento tecnológico avançado. Cara, essa questão é um pouquinho embolada, mas a resposta é meio que óbvia, né? A resposta certa para a gente está relacionada à letra D. Deixa eu só voltar aqui na imagem para a gente ver. Olha os destaques de país, né? A letra D fala sobre desenvolvimento tecnológico. Os países em destaque, Estados Unidos, tem algum desenvolvimento de tecnologia importante? Tem. Alemanha, desenvolve tecnologia? Sim. Japão, China, nem se fala. Né? A gente tem a Espanha, que por mais que às vezes não seja um dos principais desenvolvedores de tecnologia, o seu governo teve um direcionamento de investir nesse tipo de energia. Então, passa a ter alguma proeminência nessa questão de produções energéticas de forma sustentável. Né? Então, nesse caso, a nossa resposta é a letra D, desenvolvimento tecnológico avançado. Não tem como ser densidade demográfica, porque a gente tem muitos países ali que tem uma população considerável, a gente tem a China, filho. É a China, mano. Gente pra caramba. Então, densidade demográfica reduzida não é a principal ideia. Matriz elétrica limpa também não é uma ideia interessante. Por quê? Porque a gente mostra aquelas opções de produção de energia, mas elas não são as únicas fontes de produção de energia. Estados Unidos, por exemplo, ele é um dos maiores produtores de energia eólica do mundo, mas a principal fonte de energia ainda vão ser combustíveis fósseis. Então, não tem como a gente falar que a matriz, né, a principal fonte de energia daquela região, seja uma fonte limpa. Né?
Perfil climático favorável também é muito difícil de falar. Muito difícil de falar de perfil climático favorável. Porque se fosse para implantar energias a partir do clima de uma região, o Nordeste brasileiro ia ser o topo da produção de energia eólica no mundo. Porque lá a gente tem as condições perfeitas, assim, se comparadas a diversos países do mundo, para produzir energia eólica. Então, nesse caso, nossa opção é a letra D, desenvolvimento tecnológico avançado. Show? E aí a gente tem essa outra imagem, né? A gente está falando de percentual de energias renováveis no total de energia primária disponível. E aí, quanto mais escuro a gente tem a cor no nossos fragmentos de mapa, maior vai ser o percentual de energias renováveis disponíveis por país, né? O Brasil ele vai estar ali numa cor bem escura e que mostra pra gente que ele vai ter de 10 a 30 fontes de energia renováveis, né? Ou melhor, de percentual de energias renováveis. Ele vai ter de 10 a 30% de energias renováveis para além do total de energia da primeira fonte que ele tem. Então, isso significa, de maneira geral, que o Brasil vai ter um percentual de energias renováveis considerável, vai usar bastante as energias renováveis que tem instalado nele. E aí a gente vem para a questão. O uso de fontes renováveis de energia passou a ser encarado como fundamental para a superação das condições ecológicas do modelo econômico atual. As fontes renováveis que mais contribuem para o percentual verificado na matriz energética brasileira são solar e eólica, biomassa e solar, eólica e hidráulica, ou hidráulica e biomassa. Vamos lá, a gente está perguntando quais são, além das fontes não renováveis que o Brasil tem, né, na sua matriz energética, no conjunto de energias que o Brasil tem, quais são as fontes que vão mais contribuir para essa produção energética renovável no Brasil. Na nossa questão, nessa nossa questão, a nossa opção correta vai ser letra D. Eu acho que foi 3 letras D, uma atrás da outra. Letra D, energia hidráulica e biomassa. Vamos lá, só explicando aqui de forma muito rápida. Energia solar, aquela que é obtida através do uso da luz solar em interação com as placas fotovoltaicas ou na produção de energia heliotérmica, né? Eólica dos ventos, biomassa e hidráulica, que talvez seja um pouco menos conhecido, né? Biomassa vai ser as fontes de energias que a gente extrai através das produções vegetais. Por exemplo, o álcool, né? O álcool não é só para fazer uso recreativo, né? O álcool também serve como fonte de energia. Por exemplo, nós temos vários automóveis que são movidos a álcool. O Brasil, aí na década de 70, vai ter um programa chamado Proálcool, que vai investir fortemente na produção de álcool e o uso desse álcool como fonte de energia viável para várias coisas. E aí ele focou bastante na indústria automobilística. Por isso que você vai ver que uma grande parte dos modelos de carro dos anos 70, carro mais antigo, carro do teu pai, do teu avô, né, são movidos a álcool. Aí passa na rua aquele cheirinho de álcool gostoso, né? Então a biomassa é isso. Outras fontes que a gente vai ter, por exemplo, são o óleo da mamona, a própria soja como fonte para produzir o biodiesel. Então a gente vai ter várias fontes de energia, né? Vários meios energéticos que vão vir exatamente dessa origem vegetal. E aí essa origem vegetal a gente chama de biomassa de uma forma geral. A energia hidráulica, a gente está falando sobre a questão da energia gerada a partir da existência das usinas hidrelétricas.
grandíssima parte da energia elétrica residencial e industrial usada no Brasil, ela vem das usinas hidráulicas, né, das usinas hidrelétricas. E aí a principal que a gente tem no Brasil vai ser a usina de Itaipu, né, que todo ano ela disputa com a usina de Três Gargantas na China para saber quem vai ser a que mais produz energia. Um ano Itaipu ganha, no outro Três Gargantas ganha. Isso tem a ver com regimes de clima de cada uma das regiões. Mas na minha opinião, e é só a minha opinião, tá? Isso talvez não esteja certo. Na minha opinião, Itaipu ganha, porque eu já fui em Itaipu. Eu já fui em Três Gargantas também. Mentira. Mas eu já vi fotos. Três Gargantas é gigantesca, mano. É quase 10 vezes maior do que Itaipu. Itaipu é grande pra caramba, né? Ela começa aqui no Brasil, termina lá no Paraguai, lá em Hernandárias. Mas, tipo assim, mesmo sendo menor, ela produz uma quantidade de energia igual a uma usina gigantesca. Então, no meu coração, Itaipu ganha todo ano, né? Aí, então, as principais fontes de energia que a gente vai ter no Brasil é hidráulica e biomassa. Show? E aí, vamos para a próxima, né? O debate a respeito do uso de biocombustíveis não envolve apenas questões ambientais, mas também diferentes interesses econômicos. Neste último caso, encontram-se países e empresas que lucram com a produção de biocombustíveis. Nesse campo de lutas, o Brasil emerge como um potencial ator de primeira grandeza, posicionando-se no centro dessa polêmica, né? Isso aí é para exaltar o papel do Brasil como um grande produtor de energias de fontes que tem por fonte a biomassa. E a gente vem para a questão, né? Um alegado risco ambiental decorrente da maior produção de biocombustíveis no Brasil e uma vantagem territorial que fundamenta a defesa dessa política de Estado, respectivamente, são... Então essa questão é aquela dividida em duas partes, né? A primeira a gente está falando sobre risco e a segunda a gente está falando sobre vantagem. O risco, na letra A, desertificação. A vantagem, a abundância de recursos hídricos. Na letra B, degradação do solo, predomínio de solos férteis. Letra C, desmatamento, disponibilidade de terras não cultivadas. Letra D, disseminação de pragas e ocorrência de climas temperados. Tirando a letra D, a primeira parte de todas as questões estão corretas. Isso aí já embola pra caramba, né? Mas no nosso gabarito, na nossa resposta certa, a gente está falando da letra C, né? E aí, por que a gente vai escolher a letra C? Porque ela vai ter a opção que vai explicar melhor pra gente qual é o problema e qual é a vantagem que o Brasil tem. O Brasil, por mais que a gente veja movimentos como o Movimento Sem Terra, como o OMAB, como a Via Campesina atuando no Brasil, a gente ainda tem bastante, mas não é pouca não, é muita terra que não está sendo usada para nada. Inclusive muitas terras que elas têm título de propriedade de uma pessoa estão paradas há 20, 30, 40 anos sem produzir nada, sem gerar riqueza, sem cumprir função social, né? Então, terra para produzir o Brasil tem de montão. O que é interessante, o que a gente precisa rever é a questão do uso dessas terras, né? Que elas estão lá sendo usadas para nada. E o desmatamento vai ser o principal problema que a gente enfrenta na produção de biocombustíveis. Vamos lá. Para produzir biocombustíveis, a gente precisa ter uma área plantada, né? Uma área onde a gente vai praticar uma agricultura. E essa área, para a gente poder plantar, a gente pode ter floresta e plantar soja no meio das árvores? Não tem como. A gente vai plantar mamona no meio do monte de pinheiro do Paraná? Impossível. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai cortar a floresta. E aí, isso já tem acontecido na Amazônia.
eu estou falando sobre esse caso porque não é um caso que é só fictício para poder gerar uma questão da UERJ. É uma coisa que tem acontecido na Amazônia. A floresta está sendo derrubada, primeiramente para o uso das madeiras, da indústria madeireira de uma forma geral. E aí a gente tem exploração tanto legal quanto ilegal, né? Predomina a exploração ilegal de madeira na região norte do Brasil. Mas a floresta está sendo desmatada para virar plantação de soja e para virar pasto para gado. E o desmatamento é o começo de vários outros problemas que a gente tem no Brasil. A partir do desmatamento a gente tem a desertificação, a partir do desmatamento a gente tem um processo de degradação do solo, né? Então, para você ter uma produção maior de biocombustíveis, não tem jeito. Se você não usar essas terras que estão paradas, que não estão sendo usadas para nada, se você for ter que adquirir novas terras para fazer esse processo, não tem jeito, vai acabar desmatando em alguma localidade. Por isso, a nossa questão é letra C, desmatamento e disponibilidade de terras não cultivadas. Show? Cara, essa próxima questão ela é doideira. É a única palavra que eu posso usar para descrever essa questão, é doideira. Né? Aí a gente tem dois gráficos de agricultura familiar. E aí eu vou explicando as cores aqui para você. Essa cor aqui, pô, eu sou daltônico, né, cara? É meio verde, meio dourada, pô, tá enxergando bem, meio amarelada. Ali embaixo, no primeiro gráfico, é o Nordeste. É a mesma cor que a gente vai ter nos dois gráficos, elas significam o mesmo lugar. O amarelado é o Nordeste, o rosinha é o Sudeste, o azul é o Sul, o preto é o Centro-Oeste e o cinza é o Norte. E aí no primeiro gráfico, a gente vai ter o número de estabelecimentos de agricultura familiar, ou seja, a quantidade de propriedades que trabalham na modalidade chamada agricultura familiar, né? Que é aquela segmento da agricultura que não é tão industrializada, que não é tão voltada para o mercado exterior e que, acima de tudo, é gerenciado por unidades familiares. É um trabalho que é feito em família. Em alguns casos é feito de uma maneira mais artesanal, que a gente às vezes confunde. A gente acha que a agricultura familiar é tudo artesanal. Tem agricultura familiar e que também usa outros tipos de insumo. Então é complicado, né? Não tem como botar tudo no mesmo balaio. O único que eu confio é a agricultura familiar de Tinguá. Aliás, se alguém é de Tinguá, abraço. Manda banana aí pra nós. E aí, ali a gente tem os números de estabelecimentos. 50% dos estabelecimentos no Nordeste são de agricultura familiar, no Sudeste 16%, no Sul 19%, no Centro-Oeste 5% e no Norte 10%. E aqui a gente tem no outro gráfico a área ocupada pelos estabelecimentos de agricultura familiar. E aí a gente vai ter uma mudança no gráfico. No Nordeste, 35% da área de estabelecimentos rurais são de agricultura familiar, no Sudeste 16%, no Sul 16%, no Centro-Oeste 12%, no Norte 21%. Show! E aí a gente tem nosso textinho. A agricultura familiar, apesar das críticas quanto à sua viabilidade econômica, mantém-se como um segmento produtivo importante do setor primário brasileiro. Observe nos gráficos as proporções percentuais do número de estabelecimentos da agricultura familiar e da área ocupada por eles por macro-região em relação ao total do país. Show! Cara, essa questão é muito difícil, mas vamos lá. E aí a gente tem o gráfico, a gente tem essas opções ali, né? O número de estabelecimentos e a área ocupada. E aí a gente vem para a pergunta. O tamanho médio das propriedades familiares é maior nas seguintes regiões brasileiras? Letra A, Sul e Nordeste. Letra B, Nordeste e Norte. Letra C, Centro-Oeste e Sul. Ou letra D, Norte e Centro-Oeste.
A nossa opção correta vai ser a letra D, Norte e Centro-Oeste. E aí eu vou voltar aqui no gráfico para a gente entender. O primeiro chute ia ser botar a região Nordeste, porque ele aparece 50% logo ali do gráfico no número de estabelecimentos. E 35% da área, ou seja, grande pra caramba. Né? Só que aí a gente precisa pegar um pequeno detalhe. No Centro-Oeste a gente tem 5% de estabelecimentos. E a área ocupada por esses estabelecimentos é 12%. Ou seja, a gente tem menos fazendas de agricultura familiar, porém, em comparação, o território, a área ocupada por eles é proporcionalmente maior do que o número de estabelecimentos. Então, por mais que a gente tenha poucos estabelecimentos, a gente vai ter uma área ocupada maior em proporção, né? No norte, isso fica mais visível ainda. A gente tem 10% de estabelecimentos de agricultura familiar, mas a área ocupada por eles é de 20%, ou seja, é proporcionalmente maior também. Então, a gente sempre precisa ficar ligado nessas questões de dados, porque nem sempre o principal dado que é apresentado para a gente é o verdadeiro. A gente precisa analisar. Pô, tem menos fazenda de agricultura familiar ali no primeiro gráfico, mas em compensação a área ocupada por eles é maior, proporcionalmente. Por isso que na nossa questão, a nossa opção vai ser a região Norte e Centro-Oeste. Agora, falando de questões físicas, se a gente for parar para pensar e ignorar esse gráfico todo, a gente também chega nessa resposta. Por quê? Se a gente parar para pensar que a região Centro-Oeste, ela é ocupada para a agricultura familiar nos anos 70, ela é ocupada a partir da venda de terrenos na região Sul e a compra de terrenos 3 vezes maior na região Centro-Oeste, você já vai entender que esse processo vai fazer com que as propriedades familiares elas sejam muito maiores do que no resto do país. Região Norte também. A questão de posse na região Norte ela foi bastante complexa durante os passados anos. Muita posse de terra foi feita da seguinte forma. O cara cercou a terra, falou que era dele e passou a ser dele. E isso vai fazer com que o cara cerque muita terra, faça propriedades gigantescas. Então, historicamente, se a gente for ignorar esses gráficos, a gente também consegue chegar na mesma resposta, que a região Norte e a Centro-Oeste do Brasil, elas vão ter as maiores propriedades familiares do Brasil. Show? 2 formas da gente analisar uma mesma questão, através de dados e através do que o desenvolvimento econômico brasileiro e as migrações falam para a gente. E aí a gente vai para a próxima questão. Ficando doido. O MST é uma coletividade de párias, certamente a única organizada, a mais consciente em relação à sua identidade e a seu sentido, e por isso a mais competente. É uma coletividade de condenados que se fez sujeito da história para revogar a sua condenação. Oi, sinistro. Essa contradição mostra que os párias deixaram de ser párias quando se organizam, pois organizar-se é, antes de mais nada, inocular-se a substância social e ocupar o espaço social. Oi, bolado. E aí, vamos lá, a questão já sabe que é sobre o MST, né? Que eu tenho um carinho muito especial. E é isso aí mesmo. O texto acima apresenta reflexões sobre a origem e a identidade dos movimentos sociais organizados. Um componente da nossa sociedade que explica o surgimento desses movimentos e uma característica de sua organização, respectivamente, estão indicados em... Vamos lá, pausa. A gente está pensando sobre uma coisa da nossa sociedade que faz o MST surgir e uma característica da organização do MST.
Beleza? Uma característica da sociedade que explica o MST ter surgido e uma característica da organização do MST. Show? E aí a gente tem, letra A, luta pela inclusão social e a centralização sindical. Letra B, concentração da riqueza nacional e unidade partidária. Letra C, expropriação dos meios de produção e ativismo político. Letra D, contestação do sistema representativo e coerência ideológica. Cara, essa questão aqui tem algumas opções aqui que, enfim, podem confundir um pouco. Para nós, a resposta vai ser letra C, expropriação dos meios de produção e ativismo político. Né? A principal causa que faz os trabalhadores por todo mundo se unirem, como diz aquele discurso aí daquele cara barbudo, é a expropriação dos meios de produção. Os caras lutam pela terra para poder voltarem a estarem inclusos nas suas no principal local onde eles podem produzir o seu sustento econômico. Então, a expropriação dessa terra, desses meios de produção que as pessoas do MST têm, vão ser o principal componente da nossa sociedade que vai explicar por que o MST surge. E a característica que a gente tem do MST é o ativismo político, né? Não é essa militância de internet. O MST é um daqueles grupos políticos que vai lá e faz mesmo. Ocupa fazendas, bloqueia estradas. E por que o MST faz isso? Faz isso para marcar posição política, para poder mostrar para a sociedade que ele está ali e que ele tem uma causa que ele luta, né? Então, o ativismo político vai ser a principal marca, talvez, do MST. Alguém poderia falar que é letra B, concentração da riqueza nacional e unidade partidária. Pô, concentração da riqueza tem a ver também com coisas que o MST luta. Se a gente for considerar terra como riqueza, a concentração de terra no Brasil é a concentração de riqueza. E isso está correto, é isso aí mesmo. Só que a questão da unidade partidária é uma coisa que não vai ter no MST. Por mais que o MST esteja relacionado a talvez alguns grupos políticos partidários, o MST não é um partido. O MST é um movimento. E aí essa unidade partidária é uma coisa que não vai acontecer plenamente dentro do MST. Claro, o MST é um movimento que vai apoiar partidos de esquerda? Sim, né? Porque o discurso de esquerda está mais alinhado com as coisas que o MST busca. Mas, não tem como a gente falar que o MST é do PT, por exemplo, ou o MST é do PCdoB. A gente vai ter pessoas de todos esses partidos políticos ali dentro, mas não tem como a gente falar que um partido é o dono do movimento. Beleza? Então, por hoje é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Álcool em gel na mão, máscara na cara, fala pro vovô e pra vovó ficar de boa em casa, né? Vai no sacolão lá pro vovô comprar melão. E é isso, rapaziada. Grande abraço e até a próxima. Valeu!